Sejam bem-vindos a mais um episódio do Prosa, Café e Bíblia. E hoje, um episódio de fato com café, né? Usamos esse título para o nosso podcast, mas antes não tinha. Hoje cumprimos a nossa palavra e temos café hoje. Então, essa é mais uma oportunidade de estarmos acompanhando esse podcast. O nosso último episódio já tem bastante tempo, mas a nossa ideia, além de fazer um episódio especial que conta um pouco dos bastidores do centenário, foi vivido e que talvez você, como igreja, ou você que talvez não faça parte do contexto da nossa igreja, mas esteja interessado em saber um pouco mais, vai ter a oportunidade de entender nesse podcast de hoje. Então, essa é a oportunidade de você estar entendendo como ocorreram os bastidores do nosso centenário. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, que a gente espera que em 2024 seja muito mais frequente. Seja bem-vindo. Muito bem, muito bem. Boa noite a todos. Bom dia para quem assistir pela manhã e também boa tarde para quem conseguir acompanhar aí pelo horário também da tarde. Se tem café, tem que ter as nossas canecas. E a gente vai criar aqui uma identidade, né? Cada convidado vai contar um pouco da sua caneca de estimação, né? Hoje eu trouxe aqui a minha caneca que ganhei como presente dos 15 anos de Ministério Pastoral. Olha só, eu não sabia que eu estava tão velho assim, mas já tenho aqui a minha caneca e eu quero perguntar aos nossos convidados hoje, né, Mariston? Qual é Exato. a razão aí da sua caneca? Vamos começar por eles e depois a gente volta para Mariston. A minha caneca, boa noite. A minha caneca eu ganhei dos nossos 15 anos de casamento. Olha aí. Foi dia 6 de dezembro e aí a gente ganhou. Eu ganhei a rosa e ele ganhou uma verde parecida. E aí eu trouxe ela hoje. Foi a nossa última caneca deste ano. Espero que ano que vem tenhamos mais. Isso aí. Então, boa noite, pessoal. A minha, quem vê esse símbolozinho circular, né, já conhece. É da nossa querida oficina de doces Jesse Moura. Aproveitei, já que tava vindo pra cá, né, dar uma tapeada na esposa, fazer a propaganda do negócio dela que está no hiato. Eu gostaria de contar uma história emocionante sobre essa caneca, mas não tenho. Na verdade, por incrível que pareça, eu estava em casa e estava pensando o que é que eu poderia falar dessa caneca, né? Logicamente, é a logo da empresa de meu pai, mas não vim fazer publicidade, ou Não, talvez não, não, sim, não, não. mas eu acho que sempre foi uma marca muito registrada. Tipo, desde novinho, eu acompanhei meu pai fazendo alguma coisa de logo, de marca da empresa dele, e sempre tinha coisa da logo na caneca. Então, talvez a minha primeira caneca, ainda pequena, tenha sido uma caneca com a logo da empresa. Mas eu acho interessante, eu acho que é simbólico também, porque de alguma forma eu vejo nele a relação dele com o trabalho como uma relação vocacional e tudo mais. Eu acho que isso é um exemplo para mim. Então, tem um valor afetivo, né, na caneca, de alguma forma. Muito bom. A gente está hoje aqui reunido para falar sobre os 100 anos da Primeira Igreja Batista. Nós comemoramos em 2023 esse centenário. Foi um ano extraordinário. Essa é uma expressão maravilhosa usada pelo nosso irmão. E a gente está aqui nesse bate-papo hoje com nosso irmão Rafael, que estava à frente aí do Ministério Kairos e também de algumas questões dos nossos ministérios financeiros. A gente também está aqui com a irmã Fabiana, que nada não, né, mas é a mulher mais bonita do universo, de todos os multiversos criados e inventados também. E ela estava à frente do Ministério de Eventos, junto com outros irmãos que entraram nesse projeto, né, meu irmão Marisson? E a gente viveu um ano repleto de bênçãos de Deus, de desafios, mas também de grandes vitórias que queremos, através desse podcast, contar um pouco para os irmãos. Não, sem dúvida. Na hora que eu estava pensando assim, o que pode ser perguntado a alguém que faz parte do Ministério de Finanças? E eu acho que tem uma coisa que vem na cabeça muito forte, Rafa, que é o seguinte: pós-pandemia, inegavelmente, qualquer área, qualquer associação, qualquer empresa sentiu o impacto financeiro que foi causado
pela necessidade das pessoas ficarem em casa e não poderem se encontrar, e isso afetou de alguma forma a economia. Mas a igreja aí se encontra em uma situação, sai da pandemia e tem do outro lado a necessidade de fazer um evento, uma série de eventos, né? Um evento, né? Uma série de eventos de um ano muito importante, que é o ano para qualquer igreja, um centenário, é um momento marcante. Como é que chega esse desafio para a igreja, para o ministério, e como é que Deus dá uma luz no meio desse cenário? Rapaz, falar de finanças no ano do centenário é impossível sem citar o período aí de 2019, né, até 2022. A gente fala muito no período pandemia, pós-pandemia, mas para os membros da igreja, né, que já vem acompanhando tudo que é apresentado, graças a Deus nossa igreja ela é bem trabalha muito à luz aberta, né, para os membros. Então, se os irmãos têm alguma dúvida, procuram, tudo é apresentado nas assembleias. Então, para os irmãos que conhecem, sabem que a gente vem passando, vinha falar no passado, né, com fé em Deus as coisas tendem a melhorar. A gente vinha passando uma série de problemas financeiros devido a problemas passados. Então, a gente conseguiu dar uma nivelada nesses problemas, mas comprometeu aquilo que a gente poderia usar para uma festividade maior, né? O projeto centenário, algum investimento de peso na igreja. Então, em 2019, eu fui convidado para ser o vice do mestre Silas, né? Até então, ele que estava à frente de finanças. E eu já vinha acompanhando o aumento de saídas e a diminuição de entradas. E isso aí foi preocupando a gente. Então, 2020, período de pandemia, como já era de se esperar, a coisa foi mais difícil ainda. Porém, os lombos já estavam calejados, né, dos últimos anos que a gente vinha lutando contra esses problemas. Em 2021, a gente começou a fazer uma série de cortes mais cirúrgicos, né? A gente já tinha cortado muita coisa de volume maior, mas em 2021 a gente acabou tendo que cortar algumas coisas mais um corte mais fino. E em 2022, com base no histórico de 2020 e 2021, a gente teve que ir um pouquinho mais além. A gente acabou tendo que usar um pouco mais de visão estratégica. Ou a gente age nisso aqui, ou a gente não vai conseguir sustentar. Aí vem final de 2022. Uma reunião onde estava pastor Jean, Fabiana, você e eu. Não sei se você lembra disso aí. Sim. E foi apresentado o projeto centenário. O projeto não, o esboço do projeto centenário. Então, você tinha duas visões ali. A visão razão, a visão fé. Dividindo aqui, citando duas pessoas específicas, razão, o sujeito que vos fala. Fé, pastor Jean. Eu olhei assim, rapaz, a primeira coisa que veio em minha mente foi: a gente não tem condição de fazer. O custo é muito alto para isso aí. Quando eu comecei a escutar o nível das programações, a primeira coisa que veio em minha mente foi: não dá. E de fato, eu sustentei essa colocação por parte de 2023, que foi quando a gente entrou no projeto, né? Praticamente. Só que em uma das reuniões do conselho, foi feito um alinhamento com Dona Fabiana e a equipe de eventos, onde não sairia nenhum valor da igreja. Nenhum valor sairia. A princípio, eu olhei assim, nossa, como é que pode um evento dessa magnitude, né, não sair nada da igreja? Tá certo, temos um acordo. Temos um acordo. Eu lembro que nesse período, eu sempre, ossos do ofício, eu sempre enxergo o pior cenário, né? Então, uma forma de se proteger. De se proteger. E como eu sempre falo nas assembleias, primeiramente eu estou ali para servir a Deus, segundo, servir a igreja.
Então, eu sempre falava isso e literalmente eu vivo isso. Só que quando eu ia com a visão extrema da coisa, aí vinha a pastor Jean. Olha, você não tá errado não. Tem que, tem que ter o pé no chão. Tem que ter o pé no chão. Porém, a gente vive pela fé. A gente tem que ter fé. Vamos esperar, vamos tocar o barco. Deus vai entrar em providência. A gente não tá fazendo nada pra gente. A primeira vez que eu escutei isso aí, eu já dei aquela recuada. Reformulou as ideias. Não estamos fazendo nada pra gente. É muito interessante essa fala do Rafael, porque a gente tem uma ilustração real daquela dinâmica do corpo como igreja. Sim. Tem pessoas que têm tarefas, profissões, que podem somar com o reino, que podem abençoar com o reino, mas que nem sempre a visão de fora é a mesma de dentro. A dinâmica, é claro que toda a parte técnica que ele faz é extremamente importante para a igreja, mas numa outra esfera, numa outra expectativa, né? E a gente viveu isso esse ano, né? Isso. Talvez para alguns que olhem, pensem assim, há uma rivalidade, alguém está pensando somente positivamente pela fé e o outro está ali olhando, mas não, as coisas se complementam dentro do Exato. reino. A gente viveu muito essa experiência esse ano, né? Exatamente. E quando eu comecei a ver a equipe de eventos correr atrás e fizeram acontecer. Fizeram acontecer. E não sair nada do caixa da igreja nos primeiros eventos, opa, deu certo. Só que até então a gente estava com os eventos menores, né? Aí o tamanho dos eventos foi aumentando. E aí a preocupação, ela começava a vir de novo. Mas aí eu lembrava, ó, se deu certo aquela, esse aqui vai dar certo também. Vamos lá. E de fato, não saiu valores do caixa da igreja. Não saiu valores. Esse ano, graças a Deus, tudo referente à festa do centenário, todas as programações foram feitas, bem feitas, diga-se de passagem. E para a glória de Deus, não só a parte financeira do centenário, mas a parte financeira da igreja também mudou. Então, o sujeito aqui conservador, que literalmente engessou a parte de finanças da igreja, viu um cenário totalmente diferente no primeiro semestre. Então, opa, deu uma melhorada. Vamos reavaliar algumas coisas. Então, a gente fez algumas reavaliações e a gente vem vivendo isso agora no segundo semestre. Ah, quer dizer então que 2024 vem com popa. Eu espero que seja, eu creio. Porém, apesar dessa experiência de fé e ver o que aconteceu, eu não posso esquecer que eu tenho uma função. É aí a parte interessante da coisa, que o pastor Jean falou. Às vezes alguém olha e enxerga alguma espécie de conflito, rivalidade. Não isso se completa. Sim. Se completa porque eu literalmente sou pé no chão em relação a isso aí. E se a pessoa é pé no chão demais, ela não tem coragem de fazer algumas coisas irem para frente. Justamente por enxergar o pior cenário e ficar ali na zona de proteção. Né? E esse ano a gente viu que às vezes é importante sair Sim. dessa zona de defesa. Defesa. O resultado foi esse aí. Foi um ano totalmente fora do comum para nossa igreja. Exatamente. Totalmente fora do comum. Um ano em que você via a igreja criar expectativas para as programações. Você não via só aquelas mesmas caras de sempre trabalhando. Você viu uma tropa imensa atuando nas atividades. Então, para mim, esse ano foi um ano surreal. Tanto no que diz respeito às finanças do centenário, em que o Ministério de Eventos ele tocou com maestria ali, uma consulta ou duas, mas nada que interferisse nas finanças da igreja, e algo que foi muito bom, que a gente não fazia há muito tempo, a gente investiu na infraestrutura do templo, né? A gente já não fazia isso faz tempo. Uma pintura de leve ali, o palco ali do púlpito, né? Que era menorzinho, a gente deu aquele up no palco, tá grandinho ali, tá melhor pro Ministério de Louvor, tá melhor pro Ministério de Dança, pro pessoal do teatro, nem se fala também. Sim. Então, esse ano a gente deu um gás, né, nas atividades da igreja, na infraestrutura da igreja. A gente investiu em equipamentos, a gente comprou alguns equipamentos para a igreja. Isso é
é algo importante. Porque pra gente que vem de 2019 pra cá sem poder fazer nada, Sim. nada. Se você comprar uma caneca pra igreja, já é uma vitória. Já é uma vitória. Entendeu? Então esse ano, pra mim, em todas as esferas, na parte de finanças, foi algo surreal. Às vezes os irmãos me veem lá na frente com aquele caderninho. Vem o irmão Jeremias chorar, lamentar, né? Mas esse ano foi diferente. Sim. Esse ano foi diferente. Eu fui com o pé no chão, Sim. porém, com a experiência de algo grande que Deus fez na nossa igreja. Rafa, é interessante porque assim, o nosso tema central do centenário é vivendo a glória de Deus. Vivendo a glória de Deus. Isso é muito interessante. Há dois fatores que você comentou aí que me chamam sempre muita atenção. A igreja é uma organização religiosa e como organização religiosa, ela precisa ser cuidada de forma administrativa. Ou seja, ela tem funcionários, ela tem compromissos, ela tem obrigações no campo jurídico, no campo social. Ótimo. Mas entra um elemento que torna a igreja, entre tantos elementos, totalmente diferente de um clube social. É o elemento da fé. É o acreditar que Deus age diante do improvável. E é com racionalidade. A fé pode ser uma fé também racional. Eu acho que foi isso muito que aconteceu. Fizemos tudo que estava à disposição com consciência, levando em consideração tudo isso. E Deus disse, olha, deixa eu agora fazer a minha parte e provar que eu estou nesse centenário, estou durante esses 100 anos. Eu acho que assim foi muito sensível para todo mundo que participou. Não só como irmãos que não estiveram totalmente ligados diretamente, mas também quem teve ligado diretamente, que era perceptível em cada movimento que acontecia que Deus estava atuando para entregar um centenário que nos lembrasse, olha, até aqui estou caminhando com vocês e quero que vocês se recordem disso. Muito bem. Mariston, o Rafael citou pra gente aquela reunião que nós tivemos, Sim, mas aquela reunião, ela não foi em si o início do projeto, né? A gente sempre conversa que o projeto ele começou lá, ainda no ministério do pastor Petrônio, sinalizando, sim, orando por uma geração que ele chamou de geração centenário. E aos poucos, isso foi ganhando forma. Alguns irmãos que receberam, né, essa indicação de geração centenário permaneceram na igreja. E de repente, tivemos uma pandemia que parou muitas coisas que tínhamos como planejamento para chegar no centenário. E agora, nós nos reunimos no final do ano, eu acho que foi em novembro, para falar exatamente sobre o projeto centenário e os desafios que ele nos trouxe. novembro de 2022, destaque. 22. E aí que entra o nosso desafio, e aqui a gente precisa sinalizar como o Ministério de Eventos agiu nessa formulação do projeto. Eu lembro que a gente tinha ideias bem diversas sobre como fazer, mas a concretização desses projetos foi possível por causa do Ministério de Eventos. E aí a pergunta, né? Fabiana e os demais irmãos que fizeram parte desse ministério, como foi a formulação, eu vou chamar assim, de concretização do sonho? A gente sonhou muito, mas a concretização desse sonho só foi possível por causa destas irmãs que nos ajudaram na promoção de todos esses eventos, na organização desses eventos. Então, com a palavra da dona Fabiana, como foi esse momento, essa realidade aí para vocês? Rafa falar dessa reunião, que na verdade foi em outubro, de nós 4, mas eu lembro também de uma que foi feita em novembro, com toda a diretoria da igreja, e que eles disseram, não dá. Vocês estão doidas, não tem condição, não tem lógica, a gente não tem como fazer um centenário. E aí a gente assim, racionalmente não dava mesmo. Jeremias chorou nessa reunião, viu? Aí eu disse assim, não é possível fazer 100 anos e não fazer nada. Não é possível. E aí a gente usou a analogia. Quando a mãe da gente, um parente nosso, tá fazendo aniversário, a gente se reúne a família toda e a gente faz. E não é diferente na casa de Deus. A gente tem que fazer alguma coisa. E assim, viver a glória de Deus não é viver só de flores. A gente vive de lutas também, de dificuldades, mas Atos falou que nós vivemos um ano extraordinário na última reunião que nós tivemos do ministério, e ele disse assim, essa é a palavra do nosso ano. Foi um ano extraordinário. E
E eu tava conversando com ele depois, né, assim, na verdade, Deus provou que só basta a gente dizer assim, ele disse, vamos fazer. E a gente tem que dizer assim, tô de pé, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? E aí a gente faz, porque assim, não foi por nossa força, não foi por nossa vontade, muito pelo contrário, é como vocês disseram, a gente viu a manifestação de Deus em todos os momentos. A partir da vice do Ministério de Eventos, né? Eu estava no Ministério de Indicação e aí eu chamei ela para vir, a Rosenita. Rosenita, é ano centenário e eu preciso de alguém comigo no Ministério de Eventos. E aí eu quero você. Aí ela disse assim, Fábio, eu nunca fiz Ministério de Eventos, não. Mas eu tô dentro. E se você achar difícil, tiver alguma dificuldade, a qualquer momento a gente não tem problema, para. Deu certo. E deu certo. E assim, é uma pessoa que cola, sabe? Assim, vamos. E aí a gente vai fazer acontecer. De alguma forma a gente vai fazer acontecer. E aí é Deus mesmo. Deus agindo e movendo e mostrando. E até as pessoas mais incrédulas dizem assim, o que precisa? E aí a gente foi fazendo. Inclusive, Rafa foi o organizador do primeiro evento, na verdade, sinalizador, né? Ele disse assim, Fábio, tem uma banda. E assim, gente, quando Deus quer, Deus quer. Ele só precisa de você dizer assim, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. E aí Rafa disse assim, ó, tem uma banda que toca e gratuito, não cobra nada, ele só cobra... o que a gente precisa fazer né? O que a gente precisa fazer é só trazê-los, ver transporte, alimentação, é só isso. Ele são para 40 pessoas, é só isso. Então vamos correr atrás de fazer. E aí vendemos coisas, vendemos camisas, vendemos chaveiros, vendemos um monte de coisa para fazer acontecer. E os irmãos colaram, porque na verdade só dizer assim, vamos, e eles vêm. Só que aí a gente às vezes tem medo de dizer vamos. E às vezes a gente tem medo de dizer estou aqui para fazer. Porque tem muita gente que pode abençoar muito, com ideias, com esforço, com tudo. E aí as pessoas acham que não são capazes, que não dá. Só que não é por nós, não é a nossa força. É Deus mesmo. E aí Deus nos surpreende quando a gente diz isso. Aí a banda veio, feliz da vida, cantaram, fizemos o nosso primeiro culto externo. E aí a gente pensou no que faria, solicitou o auxílio da prefeitura, que não se negou em nada. Sinceramente, não se negou em nada. E a gente viu algumas coisas, e aí nas reuniões os meninos disseram assim, tem um todo aqui que eu vim em um outro evento que é interessante. Aí eu disse assim, pois, manda foto. Manda foto que a gente vai pedir com foto para dizer exatamente o que a gente quer. E aí quando a gente chegou lá, eu disse, rapaz, vocês tiraram a foto. A gente tirou a foto para dizer exatamente o que a gente queria. E a gente conseguiu pensar em eventos que atendessem todas as gerações, porque é uma igreja de 100 anos, né? É um evento que agrade aos mais novos, não agrada aos mais antigos e não agrada ao meio do caminho, né? E a gente tentou fazer eventos que abarcassem todas as gerações. E acho que a gente conseguiu. E outra coisa que a gente queria muito é falar para a comunidade, é dizer à comunidade, a gente está aqui servindo a esse Deus e gostaria que vocês servissem com a gente e se contentassem, celebrassem conosco. A gente termina um ano dizendo assim, nem todo mundo entendeu por que fazer tanta coisa, mas não tem como ver a glória do Senhor e não fazer nada, entende? Não cabia, a gente não conseguia não fazer. Então, só dissemos, vamos. E aí, no Salmo 126, tem uma palavra que a gente gosta muito de falar, é café e Bíblia, né? Então, já justificando. Salmo 126 diz, 2 e 3. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor a estes. E, de fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. E, por isso, nós estamos muito, muito, muito felizes com Ele. Porque foi Ele que fez tudo. Tem uma pergunta que eu acho importante a gente sinalizar. Como foi organizado os programas, os eventos, né? Porque esse modelo de passar o ano com festividades, como foi que foi elaborado? Eu já sei a resposta, mas é importante, né? Todo mundo dizendo que a gente é maluco, que a gente é muito evento, é muita atividade, é muita coisa. Mas quando a gente olha pra trás e vê que já foi feito, né? Pois é. Olha, isso foi legal. E eu vou te dizer assim, Deus nos presenteia com coisas que não estava escrito. Por exemplo, a gente queria fazer um culto solene na Câmara
de vereadores, mas a Câmara não ficou pronta, então a gente não fez. Mas aí Deus vai e manda uma banda, quer dizer, manda o irmão ficar incomodado e convidar uma banda com 47 pessoas. E Detalhe, prover tudo, gente. Detalhe, meus queridos, eu fui um dos que achava loucura. Deus, quanta atividade em um ano. Gente, é muita coisa, mas não tem como não marcar se não tiver muita Detalhe, coisa. Atividades do centenário sem alterar as atividades rotineiras da igreja. Eles só era o extraordinário, porque o básico era o normal fazer, né? E assim, foi muito bom. Foi muito bom. E a ideia é Deus conduzindo todas as coisas mesmo. Como foi o roteiro, ele foi mudando o roteiro, sabe? Durante o caminho. Mas a gente entende que foi tudo para a glória dele mesmo. Então, somos gratos. Muito bem, a gente teve um centenário que abarcou, atendeu, né? Acho que é a melhor palavra. Tanto a esse público mais maduro que acompanhou a história da igreja ao longo desses anos. A gente teve também um acesso à comunidade, eventos externos, algo que sempre foi desejo do nosso coração, levar a igreja para fora das quatro paredes do templo, né? E também para a nova geração. A nossa turma aí dos jovens, adolescentes, foi um dos anos que a gente conseguiu contemplar todas as gerações, todas as faixas etárias na programação do centenário. De fato, como foi um ano cheio de eventos, foi um ano diferente, um ano atípico, mas a expressão do nosso irmão Atos, lembrando aqui, ele aqui cunhou essa frase, né? Foi um ano extraordinário. Nós vivemos um ano extraordinário, onde vimos a glória de Deus na vida da igreja, né? E a pergunta, assim, que a gente pode fechar esse primeiro momento, né? É como vocês percebem a realidade da igreja pós-centenário, olhando para o futuro, né? A inquietação da igreja, como vocês veem? A igreja hoje deseja mais disso ou menos disso? Como é que vocês estão percebendo isso? Rapaz, isso é complicado. Porque quando a gente para conversar com alguns irmãos, né? Você ouve algumas falas da seguinte forma: puxa, ano que vem não vai ser no mesmo ritmo, porque ano que vem não tem centenário, né? Porém, da tropa, alguns que trabalharam, rapaz, tinha que manter esse ritmo. É cansativo pra caramba, né? E aí você vem você dá uma chegadinha lá em Eclesiastes, Eclesiastes 9, verso 10, diz: sendo assim, tudo que vier à mão para realizar, faze-o com o melhor das tuas forças, porquanto para a sepultura para onde vais, não há atividade, não há trabalho, não há reflexão, não há planos, não há conhecimento, saber, nem nada. Então, você vê que o resultado desse ano foi tipo: nós fizemos algo bem feito para engrandecer o nome de Deus. O resultado não foi só saber que foi algo bem feito, foi algo bem feito para Deus. Então, isso aí dá um gás maior, Às vezes a gente pensa em chutar o pau da barraca, né? Eu tô cansado demais. Nossa, eu tô cansado demais. Mas quando a gente vê o ano inteiro, as dificuldades que a gente teve, as vitórias que teve, dá um gás a mais, né? Dá vontade de repetir tudo de novo. Mesmo você sabendo que, meu Deus, eu tô cansado, vou passar por isso tudo de novo. Mas dá vontade de novo. Eu acredito que pro ano que vem, a gente vai ter que ser um pouquinho mais criativo, porque esse ano foi criativo pra caramba. Então, repeteco às vezes não tem o mesmo efeito, não. Eu acho que a expectativa dos irmãos estará em algo acima do que foi feito esse ano. Acima do que foi feito esse ano. Rafael, quer dizer que vocês têm que fazer um evento por mês, 2 por mês, na mesma vibe desse ano? Não, talvez não. Mas eventos que marquem a igreja, como a gente teve eventos esse ano que marcaram a igreja, né? Eu acho que sim. Há uma espera por isso aí. No início, eu acho que a igreja não estava entendendo. Até os momentos centenários, o povo vinha assim, meio que perdido. Mas quando chegou do meio para o fim, aí o pessoal começou a dizer: nossa, isso é importante. Isso é registro. E é como você falou. As pessoas estão cansadas, o ano cheio, muita coisa, muita atividade, a gente nem tem tempo de nada. Não tem tempo de nada. Mas e como vai ser o ano que vem? A gente tem que fazer alguma coisa ano que vem. Não dá para não fazer nada ano que vem.
E Deus disse na palavra dele, né, que quando você estiver cansado, pare e descanse. Não desista, não pare, não simplesmente entregue. Não, descanse e volte a trabalhar, né? Então, bora trabalhar. Beleza, beleza. Muito obrigado pela contribuição de vocês. Agradecimento também ao Bora E Estúdio. Essa gravação belíssima. Traz o copo, por favor, pastor. Fazer a publi completa. Aqui, ó, você quer fazer a sua edição, gravar seu vídeo, fazer o comercial para sua empresa. Sua empresa é bem sucedida, depois do Boraê é 10 vezes mais. Amém? Então, a gente fica muito agradecido de estar aqui no estúdio com o Bruno e toda a equipe, gravando, né? Esse que é o primeiro episódio do podcast gravado aqui. Sim. Ou seja, esperamos trazer muitas bênçãos para o espaço. A gente agradece muito a presença também de Rafa, de Fábio, e temos certeza outros irmãos, né, não estão aqui, tantos outros estão em casa e participaram também, mas foi um trabalho em conjunto de tantas pessoas, mas aqui temos as representações, né? Deus abençoe a vida de vocês e todos os irmãos que colocaram a mão na massa nesse ano de 2023. Amém. Amém. Bom, a gente tem um paradoxo aqui, né? A gente tem o primeiro e o último podcast do ano. Exato. A gente tem esse paradoxo, algo Exato. essencial, singular aí. Exatamente. Vamos falar agora sobre a arte no centenário. Exato. Foi um ano marcado aí por expressões artísticas ao longo do centenário. E um dos irmãos que nos abençoaram muito está conosco hoje aqui, nosso irmão Flávio Filho. Nosso irmão Flávio Filho, que esteve à frente do Ministério Betel de Teatro. Hoje nós não contamos com a presença da irmã Liliane, que também dirigiu o Ministério de Dança da PIB, mas hoje vamos ouvir um pouco também dessa experiência artística do nosso irmão Flávio Filho. Que eu gosto de chamar de Flavinho. Não consigo chamar de Flávio. Eu estava esperando ele sentar para perguntar se eu chamava de Flavinho ou Flávio Filho, né? Mas... Boa noite, pessoal. Pode chamar de Flavinho mesmo. Pronto. Mais à vontade aqui. É importante, né? Ele precisa nos explicar por que a caneca. Exato. Começar bem. Começa pela caneca. Eu vou ser bem sincero. Essa caneca aqui eu passei rapidinho aí na casa da minha mãe. Mas acho que vai ter até coerência porque Márcio trouxe a caneca do pai, né? Então eu também não tô tão assim, destoando, né? É uma caneca aqui, ela fez o curso de psicologia, achei bacana. Aí trouxe aqui, ó, galera, pra vocês verem. E, enfim, eu fiz direito, né? Mas eu também gosto bastante de psicologia. Acho legal e ajuda bastante na área de artes pra gente conseguir escrever e também articular algumas coisas, né? Mas, basicamente, minha caneca é isso aqui. Então vou me emendar a pergunta logo. Como você vê, assim, no aspecto psicológico, a transmissão da mensagem do evangelho através da arte, né? Através principalmente da sua área, que é a área do teatro, né? Como você vê isto? É melhor? Não é? Ajuda, atrapalha? Como a arte influencia o nosso cognitivo para entender a palavra anunciada? Bom, eu acho que ajuda bastante porque, antes de tudo, né, você precisa fazer uma gênese do personagem, né? Obrigado, pastor. A gente tem que fazer a gênese do personagem, eu sempre comento com os meninos, que quando você vai apresentar uma ministração, você ora, você tem primeiro a preocupação espiritual, mas tecnicamente você precisa entender como o seu personagem pensa. Então, psicologia é fundamental para qualquer ator. E principalmente para quem escreve também os roteiros, porque você precisa acessar as emoções, os sentimentos, os pensamentos que estavam acontecendo, até para que aquela cena retrate ao máximo, com fidelidade, o que está acontecendo. Senão fica algo muito assim superficial e muitas vezes não retrata com a realidade necessária. Então ajuda muito. Inclusive eu até gostaria, né, de um dia fazer um curso como esse de psicologia, porque acho que ajudaria bastante para poder entender mais a mente humana e quem sabe na hora de a gente conseguir colocar as peças, né, para rodarem, fazer a diferença na maneira como os personagens vão ser construídos, né? Eu acho interessante, Flavinho, porque nesse ano de centenário aconteceu uma coisa que eu considero muito importante. A igreja sair mais de dentro do templo. Porque
eu acho impactante a sociedade identificar as manifestações da arte e através dessas manifestações a gente pode falar do amor de Cristo, falar do Evangelho. Ontem eu conversava até com o Bruno e a gente brincava dizendo o seguinte, que a gente é muito feliz em saber que a nossa igreja vê na arte uma expressão possível para o Evangelho de Cristo. E aí eu quero, assim, uma dúvida específica, uma curiosidade minha, como é que você recebe? Porque eu sinto que é um espaço de bastante liberdade criativa para você escrever, para você estar com a equipe. E aí conta também como é o impacto de poder levar a peça em oportunidades que vocês tiveram para a rua, para as pessoas poderem também ser impactadas através dessa expressão. Eu inclusive, acho que na igreja, na primeira igreja batista em Catu, a gente tem exatamente o que você falou, a gente tem muita liberdade. O pastor sempre acreditou, confiou muito no trabalho, desde que eu assumi. E assim, boa parte das peças que a gente apresentou esse ano foram peças autorais. A gente teve uma peça agora no final que não foi eu quem escrevi, mas a maioria delas a gente conseguiu, sim, trazer um pouquinho, né? Isso já prova que a gente tem espaço, que a gente conseguiu ter autonomia para poder roteirizar, para poder dirigir. E todas as vezes que a gente tocava em um ponto sensível, a gente conversava com o pastor sempre se mostrava também muito solícito e acreditava no trabalho, ele dava um máximo assim de autonomia mesmo. Isso foi fundamental, porque quando eu assumi, né, o ministério, a minha visão era que a gente precisava realmente consolidar o trabalho, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem um ministério que é muito forte. A gente tem, se você for olhar, né, membros ativos no ministério, nós temos mais de 25. Então, assim, a gente tem bastante pessoas aí. Isso também foi importante. Eu acho que foi algo que veio para poder acrescentar na vida da igreja, né? E a gente consegue também ter periodicidade nos ensaios, né? Que é uma coisa que havia muita dificuldade. Então, assim, hoje os meninos, eles têm, todo domingo à tarde, das 2 até às 4 horas, eles têm ensaio. E a gente conseguiu implementar muita coisa. Isso foi importante. Eu acho que o saldo é muito positivo, né? E aí entra exatamente isso, a autonomia que foi dada, o espaço, né? O pastor sempre acreditou, a igreja de uma forma geral também. Outros ministérios vieram somando, ajudaram demais. Eu não tenho palavras para poder agradecer o quanto eu tive pessoas no meu caminho que me ajudaram muito, assim. O pessoal da multimídia, o pessoal de iluminação, transmissão, todo mundo junto veio, abraçou. E assim, se você for analisar, só assim para um trabalho acontecer de uma forma bacana, né? Senão não tem como, né? Você sozinho, você não vai conseguir implementar uma forma, estruturar uma forma de você ter um trabalho positivo. Então teve muita gente que ajudou. E isso aí também mostra como a primeira igreja, é o que você falou, Márcio, ela sempre teve uma visão sobre as artes de valorização, né? A igreja sempre teve isso como um pilar. Tanto é que nos anos anteriores vocês já faziam apresentações fora da igreja, apresentações externas. E esse ano a gente também teve uma apresentação externa, a gente contou com o apoio da prefeitura, isso foi fundamental. Tivemos também o Bruno, né, que nos ajudou imensamente na gravação, tanto da Páscoa, quanto também agora no Natal, sempre dando o máximo de apoio. Então, assim, são várias pessoas, é um compilado de gente que está por trás dos bastidores. O líder acaba aparecendo, mas na verdade ele é só um grãozinho de areia, assim, porque a galera veio, apoiou muito, abraçou, e isso aí foi fundamental mesmo. Tem uma frase aqui nos estúdios do Bora Aí, que é uma frase inspirativa. Como é mesmo, Bruno? A frase? Pode falar, pode falar. A gente vai repetir aqui para todo mundo ouvir. Tá no copo. Ah, tá no copo. Ele não quer falar, não. A criatividade é uma maneira eficiente de glorificar ao Senhor. Nossa, realmente muito boa essa frase. Boa. Aproveitar aqui, ó, Estúdio Bora Aí. Você que está pensando em alguma arte audiovisual, aqui é o melhor lugar. Você vai ter pessoas criativas que vão lhe ajudar a expressar isso da melhor maneira. Mas eu quero fazer uma pergunta que vai tanto para Rafael quanto para o Flavinho. Desse ano, qual foi o momento que pegou pela emoção, que vocês de fato foram impactados? Qual foi a apresentação, tanto do Kairos, né, quanto do Grupo Betel e de todo o Ministério de Adoração da Igreja, que tocou vocês, que vocês foram impactados com a mensagem transmitida? Rapaz, o Kairos
sinceramente, me surpreendeu muito nas conferências do centenário. Quando eu vi os dois grupos, né? Caso os irmãos não saibam, temos um ministério que são divididos em dois grupos. Então, quando eu vi os dois grupos tocando Estamos de Pé de maneira excelente, excelente, e a igreja respondendo aquilo ali com intensidade, não foi aquela resposta xoxa, né? Tipo assim, nossa, eu tô cantando. Resposta Xuxa. Vamos traduzir isso para quem não é da nossa região entender o que é resposta Eu tô Xuxa. cantando porque eu tenho que cantar, sem vontade. Não, não. Naquele momento ali, eles conseguiram levar a igreja a uma adoração profundíssima. Então, aquele momento ali, a gente acabou nomeando Estamos de Pé como o hino oficial do centenário, né? Que até então a gente não tinha escolhido o hino oficial. Só que a música representou a gente. E a gente vai contar um pouco dessa história desse hino Né? daqui A a música pouco. a música representou a gente. Então, quando eu vi o Carlos tocando de forma, uma adoração genuína ali, e a igreja correspondendo, meu Deus, eu tava cá no fundão, só, meu pai, é sério, eu tô vendo isso dessa forma, que coisa linda. Eu tremi na base, tremi. Por mais que a gente tenha tocado Estamos de Pé outras vezes, e outras músicas que a igreja já tem a rotina, né, em cantar, mas aquele momento em específico foi algo lindo. Eu fiquei babando. Contemplação, né? Seria uma Exato. boa palavra. Meu irmão Flavinho. É difícil escolher um momento, porque eu particularmente gostei de todos. E eu, inclusive, né, eu tava esses dias refletindo, né, mais um pouco sobre esse ano que nós vivemos. E eu acho que realmente as palavras que Atos usou foram perfeitas, né? A gente teve um ano extraordinário. Essa semana eu tava também fazendo uma pesquisa, e aí eu vi que, por exemplo, os batistas, a Convenção Batista Brasileira, ela veio para o Brasil em 1907, né? Nossa igreja foi fundada em 1923, não é isso? Ok. Então aí eu fui olhar por curiosidade algumas estatísticas. Eu acho que no Brasil são mais de 8.000 igrejas batistas, e dessas 8.000, assim, eu li no site da Junta de Missões. Nosso Então, técnico só tá pedindo pra você aproximar um pouquinho Tá. mais. Aí. Obrigado. É a falta de costume. E o nervoso também. Então, assim, eu tava dando uma olhadinha e eu vi que dessas 8.000 igrejas, nós temos cerca de pouco mais de 100 igrejas que têm mais de 100 anos. Então, assim, a responsabilidade que nós temos, né, e o privilégio, a honra de liderar ministérios numa igreja que tem 100 anos, eu acho que a gente não tem dimensão ainda, né? A gente não consegue mensurar. Foi o que a Fabiana falou agora há pouco. Eu acho que nem a igreja entende isso. Porque quantas instituições no Brasil vocês conhecem que tem mais de 100 anos? São poucas. São poucas. Porque é difícil você se manter, né? Você pode começar um trabalho hoje, agora você se manter por tanto tempo. Então, assim, nossa igreja, ela passou por muitas coisas. E eu encarei esse ano como uma honra, sabe? Assumir o ministério de teatro para mim foi uma honra. Porque muitas pessoas gostariam de ter o privilégio de dirigir um ministério de teatro numa igreja centenária. Então, assim, de verdade, para mim foi maravilhoso. Eu não consigo escolher um momento, de verdade, porque assim, todos os momentos foram importantes. Artisticamente falando, eu vi o crescimento, a evolução dos meninos. Eu só tenho coisas boas a falar. A gente tem dificuldades, mas as dificuldades assim que a gente enfrenta, pelo menos eu, como líder esse ano, não foram com os meninos. Jamais. Todos os ensaios que a gente propôs, eles estavam presentes. Nós tivemos mais de 50 ensaios. Eu estava comentando com o pastor e Fabiana que se você pegar o calendário, você vai ver que tem 53 domingos, né, no ano de 2023. E nós tivemos mais de 50 ensaios. Isso dá um índice de aproveitamento absurdo, entendeu? E a gente tinha ensaios que as pessoas compareciam, assim, as pessoas não faltavam. E para um ano como esse que nós tivemos, eu acho que isso só revela a glória de Deus. Como foi um ano assim, abençoado, maravilhoso. Então, eu acredito, né, que para mim é difícil escolher um momento. E eu digo não só em relação ao Ministério Betel, no quesito das artes. Eu digo em tudo assim que eu vi no ano, eu não consigo escolher. Porque eu vi em vários momentos, assim, no documentário, meu Deus, quando eu assisti me emocionei muito. Inclusive, quero parabenizar os meninos mais uma vez. Aquilo ali foi um trabalho excelente.
o mês dos adolescentes, o trabalho que Liliane fez na dança, todos os ministérios, ação social, missões. Acho que a igreja tem muito que se orgulhar pelo aquilo que ela fez esse ano, né? Dentro da nossa cidade, foi um ano maravilhoso. Muito bom. A gente observa assim que houve vários momentos muito impactantes, muito marcantes. Um dos momentos chaves foi o documentário. E foi um documentário que narrou a história de uma igreja de interior, mas que tem um centenário de vida, né, de história para contar. A gente percebe, Flavinho, você sinalizou, né, das tantas igrejas que temos no nosso país, normalmente a história denominacional é contada a partir da capital, porque foi onde iniciou o projeto missionário no país. Mas quem manteve de fato a denominação ao longo de todos esses anos foi estas igrejas do interior, de pastores como o nosso pastor Lorival, né, já em saudosa memória, que tem um legado histórico que poucos pastores podem escrever e dizer: eu também tive essa história, né? Então a gente louva muito a Deus por essa história e da liberdade que foi dado aqui no nossa região de expressar por meio da arte toda a beleza dessa história. A gente tem também a alegria de poder contar com um documentário que aconteceu esse ano. E a gente agradece aqui nosso irmão Rafa, nosso irmão Flavinho, mas a gente quer convidar aqui para a mesa também os nossos irmãos que nos apoiaram aí nesse projeto do documentário. Nosso irmão Bruno Cartier, nosso irmão Mariston, que participou ativamente da direção, que estava abençoando aí através Que desse... Bruno é um jovem tímido, né? Muito bem, muito bem. A gente vai fazendo a troca ali da parte técnica. A gente está aqui com uma turma muito boa para auxiliar a gente nesse projeto, né, Mariston? Exato. De fato a gente está vivendo um momento especial. E o documentário, ele está na plataforma do YouTube, para quem quiser acompanhar, quem quiser prestigiar esse trabalho lá no YouTube. Foi um trabalho histórico, mas ao mesmo tempo artístico. Foi uma forma de expressão artística contar a história dos 100 anos da primeira igreja batista. Antes da gente falar do documentário, eu queria muito que vocês contassem para nós sobre a equipe. Como essa equipe se formou para esse documentário? Como foi a impressão de vocês sobre a formação dessa equipe? Começar? Pode começar. Você que era o líder. Eu não me recordo o dia exato que a gente teve a primeira reunião, mas eu lembro que foi em uma das escolas, né, uma das salas, né, que a gente teve algumas conversas, que junto era o livro também, né? Sim. Que teria um livro também. Mas antes disso daí, eu me recordo no dia que eu tinha, né, eu passei para a primeira igreja batista e eu tive a visita do pastor e de Fabiana. E aí a gente conversando algumas coisas, eles falaram que tinha uma ideia de fazer um documentário, né? E se eu quisesse participar, eu acho que eles falaram isso, participar da comissão. Eu falei, não, a gente, como eu tenho uma produtora, eu posso ajudar, a gente ajuda, fique tranquilo. Só que engraçado que eu acho que eles tiveram lá mais ou menos em setembro, outubro, algo do tipo assim. E era no outro ano, era em 23, né? Essa conversa foi em 22. Eu falei, não vai acontecer. Eu acho que o trabalho que dá pra fazer um documentário, como a gente viu, eu acho que não vai ter mão suficiente pra isso. Eu não vou conseguir fazer só. Só que aí, né? Eu já conhecia a Mariston de muito tempo. E aí a gente fez aquelas reuniões. De muito tempo não, você chama ele de velho. Não, mas ele é mais velho que eu. E aí a gente teve aquelas reuniões, né? Eu acho que o grupo era maior, eu não sei. Era maior porque tava junto com o livro, né? Isso. E aí a gente tem aquelas reuniões e eu pensava assim, rapaz, eu acho que esse documentário não vai acontecer, porque a gente tem, como eu já produzo material, né, vídeo e já produzi documentário, eu falei, vai
é pesado. Preciso de mais pessoas da área pra montar uma câmera, pra participar do set de gravação. Mas, beleza, aí Mariston, vamos fazer. Mariston hiper mega empolgado. E tinha dias que eu chegava em casa e falava assim, meu Deus do céu, velho. Essa galera não faz ideia do que é fazer um documentário. Eles estão... Você não tava errado. Você não tava errado. mas... E aí a gente foi fazendo, né? Foi tendo as reuniões, foi tendo... A gente começou... Foram 8 meses, né? De produção. Mais ou menos isso aí. Uns 8 meses. Entre pesquisas e gravações, 8 meses. Foi o mínimo. A gente trabalhou. Foi... Então, deixa eu perguntar pra você que dirigiu, né, essa parte, vamos pensar assim, de como estruturar esse documentário. Qual foi a parte mais difícil? A parte histórica ou a definição da forma artística de apresentação desse documentário? Eu acho que as duas formas são complexas, difíceis. Histórica porque, assim, há uma dependência muito grande de encontrar pessoas, fatos e de validação desses fatos. Eu, Bruno, a equipe, ninguém é formado em história, mas existe uma visão de uma necessidade de transmitir o máximo de fidelidade possível. A gente conversava muito, eu e o Bruno, a gente teve uma coisa muito interessante. Quando a gente se encontrou, que a gente, nessa co-direção, nessa direção conjunta, a gente conversou, existia algo que era muito comum. Queremos contar uma história real, mas queremos que essa história impacte as pessoas, porque em si é uma história impactante. Ou seja, é como o documentário não precisasse criar nada. A gente só precisava encontrar. Isso, e a gente teve dificuldade de encontrar, e eu lembro que a gente conversava e falava assim, ó, falei, Mariston, a gente sabe que é difícil fazer, mas a gente tem que colocar na cabeça que, além de fazer um documentário para contar a história, a gente, como igreja, a gente tem que fazer um pouco de missão, né? Não tem que só, vou contar uma história ali, vai ser chato a pessoa assistir. A gente falava muito sobre isso, ó. A gente vai fazer alguma coisa que é de mais de 1 hora e tem que ser bom para assistir. Não pode ser uma coisa que com 20 minutos a pessoa, história, é chato. E aí a gente conversava muito sobre isso, ó. Tem que ter história, tem que contar a história, tem que ter missão e tem que ser bom. Bom de assistir, não era qualidade, não era nisso daí, mas era bom em assistir. Ter roteiro, ter um guia, né? Que a gente falava muito sobre isso, ó. Ter uma linha do tempo, né? Que as pessoas consigam acompanhar e entender os 100 anos da igreja. Entender que estamos de pé, que foi difícil, né? E aí foram histórias que a gente sempre se emocionava, né? Não, interessante, porque Flavinho sentou e comentou sobre os ensaios, né? Tanto de ensaio, e assim, tem uma parte no documentário que é essa parte interna de produção de bastidores, que a gente se reunia para discutir estrutura. Entra quando aqui essa fala, quando é que a gente vai pensar isso, porque o que é que a gente quer transmitir? Existe uma preocupação de... Eu acho que essa é uma das coisas mais bonitas da igreja e da comunidade. Há um interesse legítimo das pessoas que estão participando em entregar o melhor a Deus. Não é simplesmente entregar alguma coisa, como que eu estou entregando é legítimo, é verdadeiro, é o melhor do que eu posso fazer. E eu acho isso maravilhoso, maravilhoso. E assim, em vários eventos desse ano de 2023, eu senti isso em todos os ministérios. E não foi diferente com a gente que estava envolvido, com a equipe que estava conosco. E foi maravilhoso esse processo. Foi cansativo, foi. Mas é como o Bruno comentou. É assim, sem emocionalismo. Diversas vezes sentimos a presença de Deus e sentimos Deus falando conosco através dos testemunhos que presenciamos, que gravamos. Assim, eu acho que é uma experiência única, extremamente marcante. E é engraçado que assim, quando eu comecei a produzir documentário, hoje eu tenho 3 anos na igreja, né, na PIB, venho de uma outra denominação. E não conhecia a PIB, né, porque eu sou daqui de Catu, moro aqui perto, mas assim, quando você começa a entender a história, perceber que assim, eu não sabia da história da PIB, mas muita gente também não sabia, né, muita gente não sabia o que se passou. E aí quando a gente começou a conversar, a ter as conversas
principalmente com o irmãozinho, né? Sim. Que trouxe Zinho, coisas. pô. Zinho, é. Não é o irmãozinho. Que foi. Mas a gente percebeu que, assim, tinha histórias fora que Maravilhosa. muita gente nunca nem tinha ouvido falar, né? E foram histórias que impactaram a gente, né? Que tava ali gravando, eu, Mariston, Cindy, que me acompanhou muito, né? Mateuzinho, Mateus Matheus Oliveira também. E aí, a gente, todo dia que a gente saía de uma gravação, além de uma história engraçada que sempre tinha, né? Mas a gente sempre saía impactado, né? A gente, com o documentário, impactou, a igreja trouxe a coisa, mas eu creio que nós fomos até um dos que mais foram impactados com isso daí, que a gente conheceu a história e percebeu nas pessoas o que é uma igreja vivendo a glória de Deus. A gente teve um comentário que, infelizmente, é um comentário triste, né? De alguém que disse assim: a geração de hoje não está comprometida com a história. Eles não se preocupam com o passado. Eles só veem o hoje, o agora. Diante dessa frase, né? E depois dessa experiência do documentário, vocês acham que o documentário ele vem para ajudar essa geração a entender a ligação que se tem com a história, com os irmãos que vieram antes, que construíram o projeto, né? De uma igreja batista tradicional, mas ao mesmo tempo contemporânea, mesmo no interior, mas com grande influência artística. Vocês acham que o documentário ajuda a ligar essas gerações? Mas sempre espero falar também. Eu acho que sim, né? E muito. A gente teve participação da juventude, né? E a juventude abraçou também. E assim, eu creio que trazendo essas histórias, né? Além das pessoas que estavam na igreja, que algumas pessoas reviveram, né? Alguns momentos, também a gente impactou trazendo o que é a igreja. E foi muito importante a gente mostrar, né? Graças a Deus a gente conseguiu mostrar o que é a igreja, né? O que é uma igreja firmada, né? Eu creio que vários jovens começaram a entender que para ele estar ali, né? No banco, assistindo, teve muita coisa que passou, teve cultos a céu aberto, né? Teve provas que, né? Como até a esposa do pastor, a irmã Marluce falou, né, que quando estava construindo a igreja, foi roubada as ferragens e o pastor orou e foi trazida de volta. Então, tudo isso, né, a gente percebe que trouxe a história, né, a gente conseguiu me mostrar para a juventude, para nós, que eu me incluo, né, que tem história que não chegou de qualquer jeito, né. A igreja é assim porque tem Deus e tem um tempo. Antes de você responder a essa questão também, é interessante que a gente não tinha muito material histórico. Para quem não sabe, grande parte de acervos, de fotos, se perderam na história, porque na cidade houve algumas enchentes e se perdeu muito material histórico que poderia servir como material. Interessante que depois do documentário, já no YouTube, a gente conseguiu uma foto daquele culto sem teto. E foi Olha aí. publicado no nosso grupo do WhatsApp da igreja. Então a gente começou a criar um acervo histórico. O documentário serviu também para isso. É bom que a gente não estava errado. A gente tem uma foto para provar esse dia de culto sem o teto. Foi muito importante para a igreja. Mas volta a pergunta para Mariston agora, né? Eu acho que cabe uma reflexão. Eu concordo totalmente com o Bruno. E aí a gente pensa assim, né? Para que servem os álbuns, as fotografias e os livros de história, né? Principalmente as fotografias. Eu tava pensando muito nas fotos da minha família, né? E recordando que minha mãe tem lá fotos antigas assim do nascimento. A foto já tá meio que manchada porque vai perdendo com o tempo, né? E eu acho interessante as sensações que eu tenho quando eu olho para essas fotos. Tipo, tem uma foto que meu pai tá me pegando no colo, eu fico me imaginando assim, caramba, meu pai era jovem aqui, o que é que passava, tudo. E eu acho que serve para lembrar muito a nossa identidade.
E quando eu penso num documentário, eu penso como uma lembrança da nossa identidade como igreja. Acho que na igreja, nossa igreja tinha uma memória relativamente ativa do que aconteceu até 1964. Mais ou menos a chegada do pastor Lorival, ele é o primeiro pastor titular, mas esse passado vai trazer nomes como o irmão Vicente Medeiros, Isso. Matias Peneluc, vai trazer o pastor Manuel Góes, o pastor Davi, que talvez ali para 90% da igreja as pessoas não lembrassem desses nomes. E é muito importante, e foi muito importante, eu acho que... E até na história que a gente foi traçando, né? Sim. Esses nomes foram aparecendo, porque naturalmente, no início a gente não tinha, porque é, poucas pessoas sabiam, né? E acho que inclusive do pastor Manuel Góes, né? sim, Poucas exato. pessoas sabiam que a gente foi aparecendo depois, ó, tem um pastor aqui, teve uma história aqui. E é importante porque precisamos nos recordar que é uma história de 100 anos. 100 anos. Então a história começa lá em 1923. E foi muito bonito, foi muito impactante assim, acho que na vida de todo mundo que estava envolvido, ver como já em 1923 há uma glória de Deus se manifestando num cenário improvável e as coisas acontecendo. Eu acho que todo mundo saiu do documentário dizendo assim, a gente quer muito que a igreja assista. Não mais como um projeto que a gente criou, mas como algo, uma mensagem que nos impactou, e a gente quer que impacte a igreja também. Não só a igreja, mas quem está visitando possa entender que estarmos aqui tem um sentido. Não é vazio, tem um mover, tem uma história. E aí, tem algumas coisas no que foi traçado, que foi levantado, que impactou a igreja, e você vê assim, ó, a igreja não tinha a estrutura, o teto e fez o culto. Mas você tem também uma igreja que era pequenininha, Deus usa o pastor, usa pessoas, a igreja se torna grande. E às vezes quem está visitando a igreja batista agora está dizendo, rapaz, que templo gigante numa cidade dessa no interior da Bahia. Então é muita gente com dinheiro. Aí quando a gente vai assistir, ouvir as histórias, pessoas humildes, trabalhadores, que ficaram cientes, que eram dependentes da glória de Deus. E Deus usou. Então eu fico muito maravilhado porque eu acredito que quem hoje vai chegar na nossa igreja visitando, vai se tornar membro. E ele vai abrir lá no YouTube, ele vai sair do canal do YouTube dizendo assim, rapaz, não é que essa igreja viveu para a glória de Deus. E eu acho que essa memória, falando agora, e eu acredito para você, para Cindy, para Mateuzinho, para Matheus Oliveira, acho que para todo mundo que está envolvido, para a igreja, é uma memória tão marcante que nós só vamos entender o centenário lá na frente. Quando a gente olhar para trás e dizer, meu Deus, olha como isso deixou uma marca, olha como as pessoas... E eu fiquei muito emocionado no dia da igreja, né? O pastor veio falar comigo, me abraçou, já estava sensível, chorando. E era porque tinha tanta coisa envolvida. Foi um ano, Bruno, complicado, porque eu acho que isso é uma coisa que as pessoas que estão fora da igreja nem sempre vão entender. Nós temos a nossa vida normal. Isso. Tem gente que tem filho, tem que está trabalhando, tem gente que está doente. Entenda, a vida não para que a gente vá para a igreja e resolva. Isso. Mas há ali uma sensação de, olha, Senhor, tudo que eu fizer aqui ainda é pouco, mas entrego aqui para o Senhor essa oferta. Que é uma coisa que às vezes a pessoa está de fora não entende, mas quando ela começa a fazer parte dessa comunidade, quando ela começa a ser transformada por Deus, ela diz, é maravilhoso poder entregar isso. Então eu acho que é muito dessa experiência que nos impactou a igreja, e apesar de todo o cansaço, que a gente tinha dia que a gente voltava assim, Bruno não queria nem mais ler minha mensagem, que ele não, meu irmão, deixa descansar. Mais. É, porque o áudio dele é curto, né? Áudio de 2, 3 minutos. Aquele áudio assim, introdutório de 2 minutos. E o áudio dele eu boto em 2x, eu boto em 2x e ainda é lento. Eu coloco em 2x e ainda é lento. E por várias vezes a gente voltava, e a sensação que eu tive assim, olha, Senhor, foi cansativo, teve coisas que a gente teve que segurar, mas valeu assim, cada minuto, cada viagem que foi feita, e foi um ambiente. E pastor, sobre história, como o senhor falou, muitas vezes pessoas falam, vamos conhecer a história para não repeti-la, né? Algumas pessoas falam, estude história pra gente não repetir. Já na igreja, é o contrário. Como a gente percebeu, vamos conhecer a história pra gente repetir e continuar. Né? Pra fazer ela continuar, não fazer diferente, né? E mais 100, 200, 300. Aqui a gente tem que dar uma palavra importante sobre a participação de nossa irmã Cindy no processo, viu? Com certeza. Que ela realmente fez o entrevistado participar e extrair coisas que a gente nem sabia que estava acontecendo. Parabéns demais. Mas
a gente precisa contar aqui a história da trilha sonora do documentário que se tornou depois o hino oficial do centenário da primeira igreja. Eu já convido meu irmão Kaique daqui a pouco, porque eu quero ouvir ele falando da experiência dele, que chega depois, chega no período da pandemia e encontra essa realidade do centenário. Alguns irmãos já estavam na igreja e acompanharam, né? Mas ele chegou exatamente pós-pandemia e ele participa aí dessa geração. Junto com a vacina. Festeja. Junto com a vacina. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas primeiro, Bruno, da sua forma maravilhosa de contar, conte como foi nossa trilha sonora para o documentário e o hino oficial da igreja. Inclusive, eu acho que é worship, né? Alguma coisa assim. Não, engraçado que, se eu não me engano, foi Rosenita e Fabiana que mostrou a música no primeiro dia. Eu já tinha ouvido essa música em algum lugar, né? Aí eu gostei, pá. Mariston já começou a balançar a cabeça. Eu falei, meu Deus do céu. E aí eu falei, rapaz, faz sentido, faz muito sentido com a história da igreja. Inclusive, a gente estava procurando uma frase, além da Vivendo a Glória de Deus, para permear tudo, né? Para ter uma linha, né? E aí, porque assim, eu gosto muito que tenha a frase que liga o início, o final, que faz essa ligação para que as pessoas consigam perceber a história entrelaçada. E aí a gente mandava pra Mariston, não, essa música é feia. E Mariston procurou uma, procurou outra, conseguiu uma de PC Baruch, e eu olhava assim, não, Mariston, pelo amor de Deus, essa não. Ele, não, Bruno, mas essa música... Inclusive, eu acho que até o senhor não gostou da música. Não, de início, ao contrário. de início, não foi não? Não. Foi não? Aí eu fiz assim, eu falei, meu Deus do céu, mas Mariston... Hã? Foi Neemias, né? Foi irmão Neemias. E ele tem propriedade pra isso. Neemias, um abraço. Ele tá tem falando muita bem. propriedade sobre isso. E aí, Mariston, não gostei. E aí a gente começou a ouvir. De tanto Mariston ouvir, hoje é a música que ele ouve pra dormir. Olha só, Eu tenho olha certeza. só. Eu tenho certeza. Porque assim, ele usa essa frase, estamos de pé. Ele não Estamos de gostava. pé. Ele não Não, gostava. antes dele se defender, eu preciso falar aqui pra vocês. A gente tem a música Estamos de Pé, feita por Marcos Salles, foi feita em um período de pandemia. Isso. Então ele fez a música pensando na realidade da igreja, enfrentando as dificuldades de não poder se reunir normalmente, né? E ele, com certeza ele não sabia, mas essa música foi usada por Deus, não apenas na nossa realidade, mas em diversas igrejas que até hoje usam não apenas a música, mas também a expressão Estamos de Pé. Eu encontro vários irmãos da nossa igreja e de outras igrejas que dizem isso afirmando como uma convicção de fé. Estamos de pé pela graça de Deus. Mas agora eu vou deixar o nosso irmão se defender. Não, e o pior é que realmente eu não gostei, não. A primeira vez que eu ouvi, eu digo, vem Bruno com esse... meu Deus. Aí eu digo, vamos ouvir, Bruno, tá? Mas Bruno sentiu que eu realmente não tinha gostado. Mas, empolgado com a música, né? Empolgado, mas tem explicação. Na minha visão, eu pensava assim, eu tenho muita vontade que a gente não transmita uma mensagem que não seja falsa em relação ao que a música diz. E essa música de Marcos Salles é uma música que fala muito sobre perseguição. Aí eu dizia, perseguição? A igreja foi perseguida quando? A nossa igreja, a primeira igreja batista, tão querida por todo mundo. Então assim, a sensação que eu tinha a história não tem um contexto real com a nossa igreja. Até um ponto. Até um isso. ponto. Olha que até interessante. Um ponto. Eu tava nessa expectativa até que 2 encontros mudam essa história. A gente tem a oportunidade de encontros finais, né? Os últimas finais, gravações. Destaques, finais. Foi um encontro com o irmãozinho. E o Zinho Borges. Irmãozinho Borges. O encontro com o irmãozinho Borges e o encontro com o irmão Eliseu Medeiros. Que impactou muito mais, né? Mas esses 2 encontros, eles deixaram muito claro pra gente, pra equipe toda, que houve de fato perseguição. E não foi uma perseguição leve, qualquer. E aí, a sensação que eu tive peraí, essa música não está aqui à toa. Realmente, ela comunica. A partir disso, a música ganhou muito sentido no meu coração, que eu digo, rapaz, é um retrato da nossa igreja. E eu acho que, olha como Deus é maravilhoso. Jesus transformou ele. Olha como é interessante.
são os últimos encontros, basicamente. Mas é como Deus tivesse separado e dito assim, ó, Vamos fechar, né? essa história vai ter que estar aí. E eu acho que tem um motivo. Quando você assiste o documentário, você diz, lógico, tinha que estar. Precisava fechar. E é muito interessante, porque o irmão Eliseu Medeiros, eu acho que foi um dos últimos Foi que nós... uma das últimas gravações. E a gente tava faltando, né? Tinha uns buraquinhos, né, nas histórias. E aí... A gente sentia que tava faltando tava alguma faltando coisa. alguma coisa. E aí vem o nome. Os 2 encontros a gente saiu assim. E é uma coisa interessante, eu quero entender que tipo de medicamento, de vitamina que esses irmãos tomam, porque é uma memória. Irmãozinho Borges ia lá no final da história, buscava o evento X e eu dizia, meu irmão, eu não consigo lembrar. E abria 2 anos parênteses da história, né? Contava... Quer dizer assim, eu digo, não, só pode ser o Espírito Santo de Deus, não é possível. E assim, e tudo muito passado com muito sentimento, com a reprodução de quem viveu aquilo assim com muito coração. Então isso para a juventude, isso para a igreja de modo geral, foi uma forma de firmar ainda mais a nossa fé. Então foi uma experiência maravilhosa. E abre um destaque também, que é o seguinte, não é sobre a música, mas é um destaque que eu acho que é importante a gente comentar. Não, que eu acho que é importante Ele vai cantar no final. destacar. Eu fico maravilhado como tivemos encontros com irmãos que terceira idade, foi incrível assim. Teve irmão que a gente marcou 9 horas. Às vezes a gente chegava às 9, às vezes a gente chegava às 9h30 por causa da agonia do dia anterior. O irmão estava lá. O irmão gravava 2, 3, 4 horas e não reclamava em nenhum momento. Irmão Neemias, né? Que Não, irmão Neemias... foi... A gente começou a gravar de manhã, umas 9, Foi 9 e 9h30, pouca. 10 horas. Ficou até 2 da tarde. Quase Ele não 3, tinha, na verdade. quase 3. Ele não tinha comido nada. E numa alegria, tranquilo. E eu falava, se fosse ele, eu tava estressado aqui. Não, Mas o irmão Valeriano, Também. o irmão Teles, as irmãs da terceira idade, rapaz, ia assim uma alegria em poder. Aí eu conversava com o Bruno, eu quero muito que toda juventude que assista ou acompanhe pelos bastidores perceba que a gente precisa se espelhar muito Isso. nesses irmãos, porque às vezes a gente encontrava um outro jovem que tinha uma resistência de falar, mas esses irmãos estavam totalmente dispostos a estarem ali. Muito genuíno os sentimentos. Muito né? genuíno. E isso nos impactou muito, assim, sobre como temos ainda muito a aprender com esses irmãos. Sabe, não existe isso da geração que passou. É uma geração que ainda nos comunica muita coisa. Então, assim, foi muito impactante. A gente ficava assim, meu Deus do céu, será que... A gente já ficava com medo, será que o irmão vai reclamar? Oh, meu Deus, nos perdoe. Não queríamos trazer o irmão pra cá pra ficar sem almoçar. E aí o irmão tava lá, ok... Mais alguma gravação? Mais um pouco? Participativo, né? Participativo. Eu quero aproveitar essa oportunidade e agradecer a toda a equipe do documentário. E eu quero fazer isso através da frase de um pastor que me encontrou em uma reunião que nós estávamos da Convenção Batista Baiana, ali em Feira de Santana. E ele disse assim, pastor, eu quero primeiro pedir perdão, porque eu disse para o senhor que eu ia assistir, mas eu não assisti no dia do lançamento. Eu só assisti depois. E quando eu assisti depois, aquele documentário impactou a minha vida. Mudou a minha visão sobre história de igreja e me mostrou como os irmãos são importantes na formação da igreja. Só que ele não falou isso assim, naturalmente. Ele falou com lágrimas nos olhos. E ali a gente viu o impacto que esse documentário tem na vida de quem assiste, principalmente membros de igreja, que já tem uma história de vida, de experiência, né? E a gente percebe que o documentário chegou em um momento muito especial e outras igrejas que estão próximas de fazer 100 anos também nos procuraram já para perguntar como é que vocês fizeram isso, como foi, qual foi a equipe, qual foi a maneira. Foi a glória de Deus, foi simplesmente isso. Eu creio que a gente criou aí um início, né? O início do projeto e outras igrejas vão usar como modelo o documentário. Mas aí eu preciso ouvir também dessa nova geração. Eu vou convidar meu irmão Kaique aqui também para participar dessa roda, para poder falar conosco a experiência dele, né? A experiência dele, eu participando da igreja centenária. A gente brincava nos cultos, mas brincava falando sério, né? Dizendo para os irmãos assim,
olhe pro seu irmão e diga, parabéns, você tem 100 anos. E aí os irmãos ficavam, né, brincando com isso, você já é centenário. Mas meu irmão Kaique, você chega na igreja e você já tem 100 anos. Como foi essa experiência pra você? Eu tava pensando nisso agora, quando alguém falava assim, parabéns, você já tem 100 anos. Eu falei, mas eu cheguei ontem. Como é que eu já tenho 100 anos? A história que eu tenho de chegar na PIB, né, como o pastor comentou mais cedo, ela é muito interessante. Eu me vejo também, assim, como um propósito do Senhor, vivendo a glória de Deus, desde o dia que eu cheguei. Foi uma experiência, assim, marcante, que eu levo com muito saudosismo, muita alegria. E, assim, foi uma experiência muito profunda e uma experiência que eu tive com Deus durante a pandemia que me transformou, me fez buscar mais ainda aos pés do Senhor, com muitas lágrimas. Mas eu tive a confirmação do Senhor de forma mais bela possível. Todas as vezes que eu lembro desse momento, a emoção ela me pega. E eu lembro que logo quando eu tomei a decisão de ir para a PIB, né, foi um momento de muita oração que eu fiz ao Senhor. E eu lembro que o primeiro culto que eu assisti, como o Bruno te falou, né, tava chegando junto com a vacina. Ele foi online. E quando eu assisti o culto, eu senti de Deus dizendo, ali que é pra lá que você tem que ir. Só que na hora que eu assisti, eu falei assim, eu fiquei meio incomodado, né? Eu falei assim, meu Deus do céu, mas já, assim, logo de primeira, né? E pasme, eu nunca tinha frequentado, né? Nem nunca tinha ido a PIB assistir a cultos, assim, de forma frequente. E depois daquele dia eu passei a assistir mais ainda, passei a frequentar e sentia muito de Deus no meu coração que era pra lá que eu tinha que ir. E aí quando eu chego de forma efetiva, né? Eu tava até recentemente assistindo um culto que eu fui apresentado na igreja. Eu todo tímido, né? Com medo de cair na escada, com muito nervosismo que eu tava na frente de todo mundo. E lembro que o Senhor, ele tem feito, né, o que ele tem nos ajudado, como ele tem feito através da minha vida, através da vida do pastor Jean, de Mariston, de toda a igreja, da juventude. E que com um pouco mais de 2 anos, hoje eu findo, né, um período de liderança da juventude também. Dividi aí esse privilégio junto a Mariston, que um dia também foi. E assim, a gente comentando aqui sobre o documentário, né? Eu fiquei muito maravilhado a assistir o documentário de forma assim surpreendente. 100 anos da gente vivendo a glória de Deus e a gente conseguiu naquele tempo retratar um pouco do que o Senhor fez através das nossas vidas e quão magnífico e maravilhoso foi. Eu assisti o documentário do primeiro minuto ao último assim, vibrando por dentro, né? Ficando maravilhado em ouvir as histórias, em conhecer um pouco mais da igreja que eu faço parte há pouco mais de 3 anos, né? Desses 2 anos e meio aí, mais ou menos, que eu tenho estado na PIB. E eu digo a todo mundo que conversa comigo, né, sobre como é que tá na PIB, tá gostando, né? As pessoas que têm até pouco contato comigo no dia a dia e me perguntam, eu falo assim, o meu sentimento é de eu ganhei uma outra família. Ganhei uma nova família no Senhor e uma família da qual eu não me vejo longe, não me vejo assim distante, amizades que eu fiz, relacionamentos que criei de pessoas assim que o carinho que eu tenho é tão grande, mas tão grande que quando eu falo me vem lágrimas nos olhos, né? E eu percebo tudo isso e quando eu faço esse retrato, eu olho e disse assim, Senhor, quanto valeu a pena naqueles dias de pandemia, naquele caos que a gente estava vivendo, eu orar aos pés do Senhor, me pedindo para que o Senhor me guiasse para um lugar em que eu me sentisse bem, que eu olhasse para tudo isso com um olhar de esperança, de sabendo que não vai passar, a gente tem pessoas para nos ajudar, a gente tem em primeiro lugar Deus, mas Deus nos deixou pessoas aqui para nos incentivar. E olhar para esse retrato, para esse trajeto, eu só tenho a glorificar a Deus e testemunhar dessa glória do Senhor que a gente tem vivido, né? E a gente vai viver aí até que o Senhor venha. É interessante porque, Caio, quando você chegou na igreja, acho que já estava uns 2 meses mais ou menos, eu conversei com o Naira e falei assim, Naira, a sensação que eu tenho é que Kaique está aqui na igreja há 10 anos. E foi a mesma sensação que eu tive com Bruno e Cindy.
parecia que Bruno e Cindy estavam lá 10 anos atrás Chegaram. e chegaram. E assim, eu acho muito interessante, você pode até falar desse sentimento, mas são duas coisas que marcam muito. Acho que é uma juventude calorosa. Nossa igreja tem a juventude, é uma igreja que recebe de braços abertos. E a sensação é que você chega e já existe trabalho no reino a ser feito, você pode contribuir com seus talentos. Como é que você sentiu isso quando chegou? Que você disse, não, há espaço para eu entregar meus talentos aqui ao Senhor, entregar o talento. Cara, e essa é uma pergunta muito boa de ser feita e de ter uma lembrança, você vai ter uma memória muito viva desses primeiros períodos, né? Eu lembro que recentemente no culto dos diáconos, eu falei que eu sentava num dos últimos bancos do lado esquerdo da igreja e ficava ali assistindo o culto, né? Louvando e cultuando junto aos irmãos. Sempre com muita vontade de estar já ali na obra, né? Sempre de estar fazendo algo. Mas eu falei assim, mas cara, eu sou muito novo, eu tenho tanto tempo aqui, será que eu tô sendo muito ansioso? Né? Ou será que é só um período? Mas não, e graças a Deus que eu tenho essa vontade de servir junto a todo momento. E isso vem já desde esse período. E aí, Mário, você citou o nome de Naira, que eu lembro que um desses cultos eu tava saindo, eu sempre tinha o costume, que terminou o culto eu saía, eu não conhecia muita gente, vou pra casa, e aí volto na próxima semana. Ainda assim, a gente voltando, né, tendo aqueles espaços ali meio limitado por conta da pandemia. E nesse período que eu tava saindo, eu lembro que Naira, junto com o Matheus Oliveira, vieram falar comigo. Falou assim, você é um novo jovem que chegou. Eu falei assim, sou eu, meu nome é Kaique, tá? E aí eles me receberam de braços abertos, assim, não podia abraçar, mas eu senti um abraço verdade. de toda a juventude naquele momento, assim, dizer, não, nós estamos com você e vamos pra frente. E dali eu fiquei mais tranquilo. Eu falei, agora eu vou sentar no próximo banco, que eu já sentava no fundo. Vou sentar num banco mais à frente, porque aí agora eu tô me sentindo um pouco mais participante aqui. Mas, e também, junto ao pastor Jean, que sempre me ajudou nesse período de adaptação, né, de conversas, de diálogo, isso foi me aproximando de modo muito marcante. E quando eu me senti assim, inserido, né, no meio, assim, louvando e servindo junto a todo mundo, isso foi de uma alegria tão grande, assim, tremenda, que eu em pouco tempo me vi fazendo coisas que eu achava que eu ia demorar mais tempo. E aqui tem uma história interessante com o Mariston também. Eu tinha mais ou menos uns 5 meses de igreja, né? E ele falou assim, meu irmão, nós vamos para a congregação e a gente vai levar um pessoal para fazer o louvor, levar a palavra. Eu falei assim, não, pô. Eu pensei que ele ia me chamar para tocar violão, né? Algo do tipo. Ele, não, você vai pregar. Aí eu Só falei isso, assim, só isso. assim, ele, não, você vai pregar. E eu falei, amém, glória a Deus. Quando eu cheguei em casa, eu falei assim, amém, glória a Deus mesmo. Eu falei que eu ia, eu tava bem, né? E aí eu tava indo trabalhar. Lembrei, eu falei assim, essa semana o irmão Mariston me disse que eu ia pregar. Será que ele tava lembrado mesmo ou foi naquele calor do momento? Vai que ele esqueceu. Vai que ele esqueceu. Eu falei assim, Falei, irmão, tudo bem? Ele, tudo bem. Tudo certo pra domingo? Ele, tudo certo. Eu falei, agora tá tudo certo. Se ele falou que tá tudo certo, então foi. E foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de levar a palavra de reflexão na congregação. E eu, naquele momento que eu tava lá, eu disse assim, meu Deus, louvado seja o Senhor, assim, de forma tão sublime e grandiosa, porque esse privilégio que me foi aberto, assim, com tanto pouco tempo de igreja, foi maravilhoso. E o sentimento que Mariston compartilha de parecer que eu tenho quase 10 anos na igreja é o mesmo sentimento que eu compartilho pela proximidade e amizade que a gente construiu durante esse tempo. E a gente testemunha, né, de que quando o Senhor ele nos orienta, é porque de fato ele está à frente, e ele sabe que de fato ali a gente vai conseguir caminhar e de pé, como a gente canta, né? Estamos de pé, Estamos de pé. O Centenário, de fato, produziu uma série de lições para a igreja, né? Essa lição maravilhosa de que a gente precisa depender mais da intervenção do Senhor, da glória do Senhor, a unidade da igreja
para projetos e também essa unidade das gerações. Kaique está demonstrando e testemunhando algo que aconteceu o ano todo. Como os jovens presentes na igreja ouviram a história daqueles que já passaram mais anos na igreja e todos juntos formam a mesma igreja. A gente sempre vai ter, é claro, conflito de gerações. Sempre vai ter gostos diferenciados, até mesmo pela cultura que vai se absorvendo ao longo dos anos. Mas a igreja é um lugar de encontro, entre eles o encontro de gerações. E a gente precisa aprender a harmonizar isso em todo tempo, em todo momento, com respeito, porque a geração mais nova precisa também respeitar as tradições e histórias daqueles que vieram antes, e aqueles que vieram antes precisam entender que estão colocando o estrado, o caminho, o fundamento para a nova geração. Eu me emociono assim, de perceber que a gente tem na primeira igreja um encontro muito bem organizado e harmonioso entre gerações. Não quer dizer que a gente não tem problemas, que a gente não tem as dificuldades que são comuns a todo contexto de sociedade humana, mas eu louvo a Deus. E aqui, Mariston, você falou dessa questão da chegada, né, de Bruno, de Cindy, a chegada de Kaique, de outros irmãos que realmente vieram no tempo certo. Em Atos dos Apóstolos, a expressão da igreja primitiva é que o Senhor ia adicionando à igreja aqueles que iam sendo salvos. E eu lembro, há alguns anos atrás, que a gente orava pedindo a Deus, perguntando, Senhor, será que teremos equipe para que as atividades do centenário aconteçam a contento? E aí o Senhor foi trazendo pessoas e montando essa equipe. Eu creio mesmo que o Senhor montou essa equipe de trabalho. O Flavinho é uma dessas peças também que Deus trouxe e abençoa demais a nossa vida. E aqui é sempre bom ressaltar, independente do que façam, eles são pessoas muito importantes na nossa vida, na nossa história. Eles não marcam somente pelo que eles fazem. O que faz é útil e glorifica o nome do Senhor. Mas quem são? Deus não escolheu somente quem sabe fazer. Deus escolheu a pessoa certa para o momento certo e casou muito bem para a glória de Deus. E a gente louva muito o Senhor por essa obra realizada no ano de 2023. Vou passar para eu não chorar aqui, né? Então... Não, diante desse comentário, dessa exposição, que mais posso acrescentar? Mas eu posso falar como jovem, como membro da igreja. Acompanhei aquele momento de expectativa, quando comentaram assim, ó, o centenário vai chegar. Isso há 10 anos atrás. E eu me recordo até de quem prometeu que ia orar por mim. E um dia eu falei, olha, você tá orando por mim? Que era o pastor Petrone e a irmã Selma, que foram meus pais de oração. E até sobre tantas coisas, dúvidas que nós tínhamos, uma delas era, meu Deus, sonhamos em um documentário, mas com qual equipamento? Porque nós tínhamos um desejo muito grande de fazer algo de qualidade. Não bastava fazer um documentário, porque a gente sabia a responsabilidade. Falou qualidade, Bora aí. Bora aí. É o momento do mexer. Importante. Mas é muito impactante porque aí Deus vai, traz Bruno, traz Cindy, Deus vem, coloca Flavinho e tantos outros irmãos que chegaram nos últimos anos em nossa igreja. O Rafa e a família, que já tem muito mais. Os últimos não, o Rafa já é veterano praticamente. É quase tio. Mas é incrível porque nesses últimos anos foi perceptível como Deus usou uma multiplicidade de talentos dos irmãos. E assim, uma coisa que eu sou muito grato a Deus é porque temos uma igreja recheada de pessoas talentosas, cada um de sua maneira, de sua personalidade, mas todos muito dispostos a entregar ao reino o talento que eles têm. Então assim, você olha em qualquer área, você tem finanças, você tem teatro, você tem a pregação, você tem alguém dirigindo, você tem alguém que está no evento, você tem alguém na recepção, e eu olho para o centenário pensando o seguinte, Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou, e nós cremos que o Senhor continuará nos ajudando, porque fechou um ciclo. Agora a pergunta é, precisamos continuar marchando adiante, porque mais anos nos esperam, mais vidas precisam ser impactadas pelo Evangelho que nos impactou,
E eu acho que poder estar aqui é um motivo de... Eu vou segurar um pouco, porque assim... Vou segurar, mas vou falar. Mesmo emocionado. Nós, nos últimos anos, a gente teve uma série de irmãos que passaram pela igreja, né? E muitos desses irmãos, eles faleceram. Muitos irmãos tiveram problemas de saúde. Mas é assim, se você olhar para cada irmão desse de alguma forma, você vai lembrar como esse irmão impactou na sua vida, sabe? Eu tenho várias referências, uma delas do pastor Ival, mas meu avô também, tantas outras referências da igreja. Talvez eles nem soubessem que eram uma referência para mim, que impactaram minha vida. Passaram, não puderam estar aqui não puderam estar aqui no centenário, mas são pessoas que deixaram uma marca. Então a gente está agora nessa fase, poder estar nessa fase é também motivo de agradecimento ao Senhor e agradecimento por essa história. A gente não tem como esquecer que durante as gravações do documentário, infelizmente, nós perdemos a irmã Conceição. Sim. E lá, conversando, eu, Bruno, Cindy, Mateuzinho, Matheus Oliveira, a nossa sensação era, graças a Deus, temos esse registro. Porque foi possível ver na vida dela como a igreja, como Deus foi importante na história dela. E ela falava com uma alegria tão grande, com a sinceridade. E quantos irmãos que nós assistimos e vimos assim o impacto que a igreja, que os irmãos tiveram na vida dessas pessoas. Então eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar com essa comunidade que eu amo tanto e de ser impactado por tantos testemunhos, por tantos talentos, por tantas palavras ditas no púlpito e fora deles, por todas essas pessoas que marcam a minha história e marcam a história também de vocês. Então o sentimento é, repetindo atos, extraordinário, mas também um sentimento de gratidão ao Senhor. E eu gosto muito de repetir, até aqui o Senhor nos ajudou e Ele nos ajudará em todos os nossos próximos passos. A Desculpa gente a emoção. precisa fazer o convite, convidar para, depois desse ano extraordinário, viver o 101. O ano também extraordinário. Nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, que são esses nomes que fizeram a história da primeira igreja. A gente tem completa consciência que estamos pisando sobre bom fundamento lançado por estes irmãos e agora chegou a nossa vez. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A emoção é verdadeira porque a gente vivenciou isso ao longo do ano e os irmãos já estão perguntando como vai ser ano que vem. A gente vai descansar? Eu gosto muito de pensar que a gente só descansa quando o descanso chegar. E o descanso não é parar. O descanso é descansar no Senhor. Então, como a gente não foi chamado ainda para descansar no Senhor, vamos continuar trabalhando com mais intensidade, com mais amor, correndo a carreira que está proposta para toda essa geração da Primeira Igreja Batista de Catu. Inclusive, com mais episódios de prosa, café e Bíblia. Quem sabe no estúdio Bora aí. Melhor estúdio Quem de sabe no nosso estúdio Bora aí.